utilizar da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito para comatação da lei, para preencher a lacuna da lei. Beleza, senhores? Tranquilo? Entendidos? Então vamos lá. Vamos falar da primeira. Vamos falar da primeira, tá? E a gente deve seguir o juiz, na realidade, ele deve seguir uma ordem, tá? Então essa ordem ele deve seguir. Se não tiver uma, aí ele pula para outra, se não tiver essa outra, ele pula a posterior, tá? Sempre seguindo uma ordem para que ele possa fazer a comatação, tá? Para que ele possa preencher essa lacuna que a lei traz, tá certo? Então a primeira é a analogia. O que seria essa analogia? Então a analogia consiste na integração através da comparação com uma regra legal, ou seja, com uma lei já existente, tá? Onde há a mesma razão, mesmo entendimento, aplica-se ao mesmo direito. O mesmo direito, tá? Então, figura como a primeira hierarquicamente da integração da norma. É como eu disse para vocês, existem hierarquias de comatação, de integração da norma. E a primeira é a analogia. Então, a analogia, o que o juiz faz? Ele vai buscar em uma lei que se parece, que se o caso se parece, tem uma certa igualdade com relação à situação, e aí ele pega aquela lei e joga para decidir uma que está com lacuna. Tá? Então ele usa a analogia, ele pega justamente uma lei, tá? que serve para que ele possa utilizar na que está com lacuna para julgar aquela situação, tá? Então, as hipóteses de analogia, existe a legis, tá? Quando o juiz compara com uma situação prevista em lei específica, tá? E a juris, escreve iuris, tá? Legis, L-E-G-I-S, e a juris, que é I-U-R-E-S, tá? Então, a juris é quando o juiz baseia-se em um comportamento, em um conjunto de normas para que possa ter elementos para julgar o caso semelhante, tá? Enquanto a legis é quando o juiz compara com uma situação prevista em lei específica, a juris é quando o juiz baseia-se em um conjunto de normas para que possa ter elementos para julgar o caso semelhante, tá? Então, vamos lá. Um exemplo de legis que a gente pode falar. União homofóbica. Com relação à união homofóbica. Não sei se existe alguma lei específica hoje, mas estava, eu acho, em tramitação no Congresso, homofóbica. A união homoafetiva, desculpa. Homofóbica é a pessoa que tem medo, né, que tem raiva. A união homoafetiva é homem com homem, mulher com mulher. É a união de pessoas do mesmo gênero, tá? Do mesmo sexo. Então, homem com homem, mulher com mulher. Hoje a gente vê muito isso, tá certo? Então, não existia, ou ainda não existe, uma lei específica para esse tipo de relação. E aí, o que é que os juízes, se deparando com uma situação dessa, o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a utilizar da analogia, certo? Tanto da analogia legis, como da analogia juris.
A analogia legis, como eu disse para vocês, o que ela faz? O juiz pega de uma lei, tá? Específica para utilizar naquela situação parecida, certo? Então, o que o juiz fez? Ele pegou a lei da união estável e trouxe para regular a união homoafetiva, tá certo? Então, essa é a legis, analogia legis. Ele trouxe uma lei específica para regular, para poder decidir a respeito de uma situação que ainda há uma lacuna a respeito daquela situação, tá? E a outra é a júris. E a júris, a gente viu lá, que é um conjunto de normas. Então, ele pega várias situações, várias normas, para poder julgar a respeito daquela situação. Então, o juiz também podia ter feito através da júris, ou fez através da júris. Então, o que ele fez? Ele aplicou os princípios constitucionais da liberdade, da pluralidade, tá? Os princípios familiares, os princípios da dignidade da pessoa humana. Então, ele trouxe todos esses princípios e jogou dizendo que há uma relação, que é, sim, considerado uma relação, tá? Que tem, sim, os companheiros têm, sim, direitos entre si. Então, essa união homoafetiva, o juiz pode ter se utilizado tanto da legis como da júris, ou conjuntamente, tá certo? Beleza? Deu para entender, turma? Tá dando para entender com relação a isso? Embora vocês já tenham, vocês estão mais expert. Sim, professor, tá dando para entender. Beleza, obrigado. Tá, vamos lá, vamos passar para frente. Eu queria só que vocês posso repetir qual? Que parte? Toda? Ah, júris. Júris é como eu falei para vocês, é o conjunto, né? É o conjunto de normas para que possa ter elementos para julgar o caso semelhante. Então, o juiz não vai lá só numa lei específica para cuidar daquela situação que existe uma lacuna. Ele pega, tá, um conjunto de normas. Então, nesse exemplo que a gente trouxe, com relação à relação homoafetiva, ele trouxe o quê? Os princípios constitucionais. O princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da família, né, familiar, e assim vai. Tá? Então, ele não se baseia só em uma lei específica. Ele se baseia num conjunto de normas para que ele possa aplicar naquela situação com lacuna, tá? Que a lei não é específica a respeito daquela situação. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Qualquer coisa é só perguntar, tá, gente? É isso aí. Vamos lá. Anote aí, por favor, essa observação. A utilização da analogia no direito penal e tributário só é autorizada vou copiar aqui. Ou seja, em favor da parte. Tá? Ponto continuando. Assim, há uma limitação ao uso do instituto
em favor da parte. Aí, ponto, continuando. Assim, há uma limitação ao uso do Instituto em tais ramos do direito. Beleza? Então, de analogia, a gente tem isso. Vamos agora para os costumes. Então, os costumes, como método integrativo, ele serve para quê? Para colmatar a lacuna, para preencher a lacuna. Nunca pode ser contra leges. O que é contra leges? Contra lei. Ou seja, é proibida a revogação da norma. Tá? Em decorrência dos usos e costumes. Tá certo? Então, o costume não pode ser contra a lei. Você pode utilizar o costume? Pode, desde que ele não vá contra a lei. Tá? Aí vocês botam entre parênteses aí. Consuetudo a abrogada. Eu vou escrever aqui, é melhor. Senhores, é sem acento mesmo, porque é latim, tá? Com relação à lei, 3 são as espécies de costume. Com relação à lei, 3 são as espécies de costume. Tá? Então, a primeira que eu trago para vocês é a secundum legem. Quando sua eficácia obrigatória é reconhecida pela lei. Tá? Tá lá no artigo 113 do nosso Código Civil. Secundum legem. A outra que eu trago para vocês é a Praeter legem. Tá, sim, claro. Então vamos na primeira. A primeira, vou escrever aqui. A primeira é secundum legem. Quando sua eficácia obrigatória é reconhecida pela lei. Aí vocês botam artigo 113 do Código Civil. A segunda, praeter legem. Se escreve praeter legem. A primeira é secundum legem e a segunda é praeter legem. O que é praeter legem? Quando se destina a suprir a lei nos casos omissos. Então, o que acontece? A lei do cheque, ela nada diz a respeito da pessoa botar para um determinado dia para a pessoa apresentar no banco. Tá? Que é o famoso pré-datado ou pós-datado, dependendo da nomenclatura que a pessoa fala. É aquele que você bota lá, bom para dia 20 de setembro. Então, a pessoa só pode apresentar nesse 20 de setembro. Então, a lei nada diz a respeito disso. Se pode ou não pode. E aí, o que faz? A pessoa já é o costume fazer isso aqui no Brasil. Então, botar bom para dia 30.
Tá certo? Então, que até chamo de cheque pré-datado. Tá bom? Inclusive, senhores, quando se usava muito cheque, surgiu até uma súmula, a súmula 370, que dizia que causava dano, tá? Servia até de indenização antes de apresentar o cheque. Então, se a pessoa apresentava o cheque antes do dia que foi colocado lá, ele apresentasse o cheque antes dessa data pré-datada, né? Desse dia pré-datado, gerava até uma indenização. Tá? Então, isso aí é o quê? É o costume. É o pré-teleges. Tá? E a outra situação é a contra-lege. A contra-lege, quando se opõe à lei. Tá? Senhores, lá no Rio de Janeiro, e isso aí é um costume que já vem há muito tempo, é do jogo do bicho. É costume do carioca fazer uma fezinha no bicho. Então, é contra a leges, tá? É contra a leges. Mas é costume do Rio de Janeiro. Mas isso não é legal, tá? Esse tipo de aposta não é legal, tá ok? Então, tem que ver justamente isso. O exemplo que a gente traz é o jogo do bicho. E professor, qual foi a explicação que o senhor deu sobre o que era a pré-teleges? Pré-telege é com relação ao cheque pré-datado ou pós-datado. Tá? Que você, na lei, ela não fala nada a respeito disso. A lei do cheque. Tá? E aí, o costume do brasileiro, ele botar uma data lá para a pessoa, nessa data, apresentar o cheque. Porque o cheque é para ser apresentado no dia que é entregue. Só que a lei nada fala a respeito disso, existe uma lacuna a respeito disso, não é proibido. E como não há nada com relação à lei, ela, nesse caso aí, ela é omissa, então você pode fazer isso. Já é costume do brasileiro fazer esse cheque pré-datado ou pós-datado. Ok? Ok? Beleza? Então vamos lá. Outro integração com relação ao um método de integração é os princípios gerais do direito. Na escala de hierarquia, é a terceira. Então, primeiro você vai utilizar a aplicação da analogia. A segunda, você vai no costume. E a terceira são os princípios gerais do direito. Tá? O que seriam os princípios gerais do direito? São princípios universais utilizados para a colmatação de lacunas. Então, são princípios universais, sendo expressos ou implícitos da norma. Um exemplo, não lesar ninguém. Dar a cada um o que é seu. Viver honestamente. Então, isso aí são princípios gerais do direito, são princípios universais. Tá certo? Anotem uma observação, por favor. Senhores, a gente traz também, o nosso direito traz também, como método de integração das lacunas, né? De comatação, que é o costume, certo? Nós temos a analogia primeiramente, aí temos o costume, depois temos os princípios gerais do direito, certo? Beleza.
São os três que vêm aqui, estão aqui no artigo 4º, tá? Que fala sobre os métodos de integração, os métodos de colmatação, de preenchimento da lacuna da lei. Só que, mesmo não estando relacionado no artigo 4º, nós utilizamos também da equidade. Tá? A equidade também, embora não venha expressa na lei, ela também é um método de colmatação. Ela também é um método de preenchimento, de integração da lacuna da lei. Certo? Também pode ser utilizado pelo juiz. Mas, como eu falei, que tudo tem hierarquia, também tem hierarquia. Se os três não foram possíveis para a colmatação da lei, então se utiliza a equidade. Tá? Então anotem a observação, por favor. A equidade não está noticiada expressamente, repetindo, a equidade não está noticiada expressamente na LINDB, mas o artigo 140, parágrafo único, do CPC, do Código de Processo Civil, autoriza o seu uso, se houver permissivo, legal, expresso. Tá? Ok? Então, o que acontece? Uma cláusula penal. Uma cláusula penal. Então, o juiz, uma cláusula penal abusiva, tá? Uma cláusula penal abusiva. Isso é com relação a contratos, tá? Então, o que acontece? Pode ser reduzida pelo juiz equitativamente, tá? De que forma? Vamos imaginar que é a compra de uma casa e a casa tem o valor de 100 mil reais. Aí a cláusula penal diz que se a pessoa não pagar integralmente a casa, a multa, a cláusula penal é de 1 milhão de reais. Então ela é desproporcional. O juiz verificando isso, utilizando da equidade, tá? Ele vai reduzir essa cláusula penal com relação a um contrato, tá? Ok? O artigo, vocês podem ver isso lá no artigo 413 do nosso Código Civil. 413 do nosso Código Civil. Agora, se vocês forem ao artigo 944, parágrafo único, 944, parágrafo único, também do nosso Código Civil, diminuiu, o juiz pode diminuir o quanto o valor indenizatório decorrente da responsabilidade civil. Tá? Então, o juiz também pode fazer dessa forma, se utilizando da equidade, tá? Ele pode diminuir o quanto o valor indenizatório com relação à responsabilidade civil. Tá? Com relação a isso aí, eu acho
eu não acho interessante, tá certo? Porque o juiz pode simplesmente, entendendo que aquela indenização é muito alta, ele vai aplicando o princípio da equidade, ele botar lá para baixo. Entendeu? Então fica muito subjetivo da vontade, fica uma subjetividade da vontade do juiz. Então, dependendo das partes, dependendo do que ocorra, o juiz pode diminuir o valor de uma indenização por conta de uma responsabilidade civil. Certo? Então, eu acho isso aí meio complicado. Tá? Com relação ao contrato, eu não acho. Eu acho que isso é até uma forma de proteger uma das partes do contrato. Então, às vezes, a cláusula penal ela é abusiva, porque ela é até 3, 4, 5 vezes maior do que o valor do objeto da compra, do objeto do contrato. Tá? Então, uma locação, a locação é R$ 1.000. Aí você bota uma cláusula penal de 12 meses se a pessoa não entregar o imóvel. É abusiva. Tá? Chega a ser abusiva. Então, ela tem que pagar 12 mil por conta que a pessoa não quer mais o imóvel, não tem mais condições de ficar com o imóvel. Então, o juiz pode reduzir utilizando aí a equidade. Tá certo, senhores? Deu para entender? A gente vai passar para a interpretação da norma. Tá certo? Então, a interpretação da norma está lá no artigo 5º do nosso Código Civil. Ele diz assim, ó, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Beleza? Então, o que seria interpretar? O que é interpretar? É buscar o alcance, o sentido da letra da lei, tá? O sentido da norma. Então, quando a gente lê uma norma, a gente tem que saber o que ela está querendo dizer, tá? Então, a gente tem que interpretar. Quem tem ainda que interpretar é o juiz, porque é ele que se utiliza da lei para dar uma decisão. Tá? Então, ele tem que interpretar de forma correta. A gente tem que buscar o alcance e o sentido da norma. Tá? Então, a Linde, ela diz que toda interpretação da norma deve ser levada em conta os fins sociais a que se destinam. Ou melhor, o sentido social a que se dirige. Então, finalidade teológica e função social. Tá? Então, quando se cria uma lei, ela é voltada justamente para o social. Para que aquela lei foi criada? Tá? Então, o juiz tem que ir justamente nisso. E tem que levar em conta os fins sociais a que se destinam. Tá bom? Outra coisa, o juiz ele nunca deve interpretar a lei de forma singular, ou seja, somente aquilo ali. Ele tem que também tomar por base outras leis. Tá? Então, só aquela lei, interpretando só aquela lei, só fixando naquilo ali, pode ser que ele traga uma interpretação equivocada. Tá? Por isso que ele tem que buscar outras leis para, logicamente, dentro do contexto, para que não seja uma interpretação equivocada. Tá? Então, a interpretação pode ter
resultados ampliativos, declaratórios e restritivos, certo? Então, a interpretação pode ter, melhor dizendo, pode ter resultados ampliativos, declaratórios e restritivos. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais a gente tem lá onde? Lá na nossa Constituição. Na nossa Constituição tem lá os direitos e garantias fundamentais. Então, esses direitos e garantias fundamentais, a interpretação deve ser ampliativa. Tá? Então, o que está dizendo ali tem que ser interpretado de forma ampla. Tá certo? Não de forma restrita aquilo ali. Tem que ser de forma ampla. Tá? Com relação a direitos e garantias fundamentais. Está lá no nosso artigo 5 da Constituição. Tá bom? Com relação ao direito administrativo, tá? Declaratório. Declaratório. O direito administrativo, ele declara. Tá? E o direito penal? Restritivo. A interpretação tem que ser restritiva. Tá? Então, não pode ampliar se a lei diz deve ser fechado, deve ser reclusão. Então, reclusão, mais não sei o quê. Não. A interpretação não pode ser ampla. Ela tem que ser restrita aquilo ali. Tá? Então, por isso que tem que ser, com relação à interpretação, ela pode ser ampliativa, e a gente dá aí o artigo 5 da Constituição, porque fala sobre direitos e fundamentos e garantias fundamentais. O direito administrativo, ele declara, tá? Então, aquilo ali ele vai só declarar a respeito do que a lei está dizendo. E no direito penal é só aquilo que está colocado. Não pode nenhuma ampliar. Tá? Ok? Beleza? Até aqui? Professor, Oi. o senhor falou que o direito penal é restritivo, porque falou na hora. É restritivo. Tá? Por que é restritivo? Como eu te disse, é restritivo porque se a lei diz pena tal, você não pode botar pena tal mais. É só aquilo. Tá? Você não pode ampliar. Tá? O tipo da pena é essa. Então, se a pessoa faz uma outra coisa, não é aquela pena. Não é aquele tipo de ilegalidade. Tá? Então, é restritiva. Se a lei diz que é aquilo e ponto. Não pode ter uma interpretação maior do que aquela. Tá? Ok, Samara? Beleza. E a interpretação também, gente, ela pode ser autêntica, jurisprudencial ou doutrinária. Beleza. Então, vamos lá. A autêntica, como o próprio nome diz, a interpretação é aquela feita pelo próprio legislador. Então, o legislador, ele já coloca a lei, ele faz a interpretação do que é o que está dizendo a lei. Tá? Beleza. Deveria ser sempre dessa forma. A lei já dizer o que ela está querendo, o que ela é. Tá? Essa é a autêntica, é aquela feita pelo próprio legislador. Tá? A interpretação é feita pelo próprio legislador. Aí temos a jurisprudencial. A jurisprudencial é feita pelos tribunais. Tá? A interpretação da lei é feita pelos tribunais. Agora, infelizmente, nosso STF, ele está passando da interpretação. Ele está querendo legislar. Tá? Isso não pode. Embora exista a possibilidade na Constituição, mas em casos específicos. Tá? E aí depois jogar para o legislador. Porque cada poder tem sua função. Tá? Então, a função do tribunal
na realidade, é interpretar a lei. Ele não pode legislar. Interpretar é diferente de legislar, tá? Beleza. E doutrinária? A doutrinária, como o próprio nome diz, os estudiosos, os jurisconsultos, né, os autores de obras, eles interpretam da forma como eles entendem o que está dizendo a lei. Tá bom? Beleza? Tranquilo até aqui? Não, professor, tá muito rápido. Tá muito rápido? Então vamos de novo falar. Tá bom? Beleza. Então, outra classificação com relação à interpretação é que a interpretação também pode ser autêntica, jurisprudencial e doutrinária. Tá? A autêntica, quando a interpretação é feita pelo próprio legislador, quem criou a lei. Tá? E aí vem a segunda forma, é a jurisprudencial. A jurisprudencial, a interpretação da lei, já é feita pelos tribunais. Então, o tribunal, ele olha a lei e diz, olha, essa lei aqui, ela está dizendo, na realidade, é isso aqui. Tá? Então, os tribunais que fazem a interpretação da lei. A autêntica é o próprio legislador, é o próprio criador da lei. A jurisprudencial é feita pelos tribunais, tá? E a última é a doutrinária. A doutrinária é feita pelos doutores, pelos autores, pelos jurisconsultos, estudiosos do direito, tá? Então, eles escrevem pareceres, escrevem livros, interpretando a forma que eles entendem da lei. Tá bom? Deu para falar, deu para ser mais devagar? Deu para entender, Sam? Tá. Quando eu estiver muito rápido também, me fala. Oi. O senhor falou da interpretação quanto aos resultados, que é declarativa, restritiva e sim. Aí essas últimas que o senhor falou, que são autêntica, doutrinária e judicial, quanto às fontes, Judicial, né, de não. interpretação. Jurisprudencial. Todas são de interpretação. Elas também podem ser, tá? Ok. Então, a interpretação também pode ser autêntica, que é feita, a interpretação é feita pelo legislador, jurisprudencial, que a interpretação é feita pelos tribunais, e a última, mas não mais que importante, a doutrinária. Não menos importante, a doutrinária. Que essa é feita a interpretação por estudiosos, né? Doutrinadores, jurisconsultos do direito. Tá bom? Posso dar andamento? Então vamos lá. Anota aí, por favor, uma observação. No direito civil, observa-se uma interpretação restritiva em relação às normas que estabelecem privilégios, benefícios, sanção, renúncias, fiança, aval e transação. Então, quando a norma trata-se a respeito, estabelece, tá? A lei vem estabelecendo privilégios, benefícios, ela dá uma sanção, ela com relação
renúncias, fiança, aval ou transação, ela deve ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, é só o que está estabelecido na lei. É restritiva, ela não pode ser ampliativa. Tá? Então, é o que a lei está dizendo. Nesses casos que eu acabei de falar aqui. Tá bom? Então, bota entre parênteses. Artigos 114, 819 e 843. Todos do Código Civil. Tá? Então, no direito civil, quando tratar a respeito disso, que a norma se relacionar a respeito dessas situações, estabelecer privilégio, benefício, renúncia, sanção, tá? Aval, transação, fiança, então a norma tem que ser interpretada de forma restritiva. Tá? Aí eu falei, desses artigos 114, 819 e 843 do Código Civil, você vai ter uma ideia a respeito do que essa observação está dizendo. Tá bom? Beleza até aqui? Tá, vamos lá. A gente vai até 3h45. Não entendendo, Carla? Então vamos lá. É o seguinte, quando a norma falar, tá? Ou estabelecer. Não, por exemplo, uma fiança. Uma fiança, a norma diz que o fiador deve, tá. Então, é a respeito daquilo. Não pode ser, ele não pode ser, o fiador pode pagar o que é devido, mas coisa se a lei não estabeleceu. Então, é só o que é tratado na lei. Só o que é estabelecido na lei. Tá? Viu? Então, a norma, ela não pode ser interpretada de forma objetiva nessas situações. Então, se a lei estabelece privilégios, então é só ali, tá? Não pode passar daquilo. A interpretação não pode ser mais do que aquilo que a lei está dizendo com relação a privilégios, benefícios, transação, que é acordo, tá? Então eu passo esses artigos para vocês terem mais ou menos a ideia do que é que a lei diz, então tem que ser daquela forma, tá? Foro privilegiado? Como assim? Não, isso aqui é a respeito de direito civil, tá? Direito civil. Privilégio que a lei determina com relação a alguma situação, a alguma matéria do direito civil, tá? Esses aqui são alguns artigos que eu trago, mas existem outros artigos que trazem privilégios ou benefícios para alguma das partes, ou sanção, tá? Quando estabelecem uma sanção, aí é só o que está dizendo a sanção. Uma multa, R$ 1, não pode ser R$ 1,50. É o que a lei está determinando. Então, a interpretação tem que ser restritiva, tá? É isso que eu quis dizer com relação a essa observação. Deu para entender, Carla? Deu para entender tudo? Ainda há alguma dúvida? Então, beleza, vamos lá para frente. Senhores, a interpretação também pode ser utilizada, podem ser feitas, a interpretação pode ser feita por métodos gramatical ou literal, tá? Então, a gramatical ou literal, o que o intérprete vai fazer? O que a pessoa que está lendo a lei, está interpretando a lei, ela vai fazer? Exame do texto normativo sob o ponto de vista linguístico. Analisa-se a pontuação, a ordem das palavras na frase. Tá? Então, a gramatical ou literal, o intérprete vai verificar todo
o que a frase está dizendo, a vírgula, a posição das palavras na frase, para que haja a interpretação. Tá? O método lógico é o emprego do raciocínio lógico. Então, se diz que quem sexta-feira não veste verde. Então, lá é lógico que sexta-feira, no dia da semana, não vai ser vestido verde. Tá? É lógico. É um emprego do raciocínio lógico. Então, você não pode subir. Então, subir a gente sabe, pode subir, pode ser para cá, subir é qualquer local, subir uma escada, subir a ladeira, tá? Então, é o raciocínio lógico. O sistemático, aí o sistemático é o quê? Considera o sistema em um todo, tá? Deixando de analisar isoladamente a norma. Então, a norma, e essa deve ser feita, ela deve ser analisada, interpretada de forma sistemática. Ou seja, não de forma isolada. Ela tem que ser analisada em seu todo, tá? O sistema como um todo. Histórico. Busca os antecedentes da norma. O processo legislativo vai buscar o que aquela lei, o que aquela lei foi criada, o que a sociedade queria, o que o legislador busca com aquela lei. Tá? Então, esse é o histórico. E o sociológico ou teológico, teleológico, melhor dizendo, desculpa, busca satisfazer as exigências da sociedade. O sociológico ou teleológico busca satisfazer o que as exigências da sociedade. Então, senhores, a gente sabe que para criar uma lei é justamente em razão do que a sociedade está necessitando, buscando. Então, a sociedade busca, necessita de uma regulamentação a respeito de determinada situação, determinado ato, fato, situação. Então, vai lá o legislador produzir a lei, tá? Ok? Então, a interpretação também pode ser feita pelos métodos gramatical ou literal. Como eu disse para vocês, o que é que vai se fazer? Vai examinar o texto da lei, tá? Lei normativa, texto normativo, texto da lei, sob o ponto de vista linguístico. Então, analisa-se a vírgula, a pontuação, a ordem das palavras, tá? Então, a vírgula, o ponto, então, que é a pontuação. É a ordem das palavras. Como é que ela vem no começo, no meio, no fim, o verbo, tá? O substantivo, o adjetivo. O lógico é o emprego do raciocínio lógico. O que a lei está dizendo é aquilo ali, é lógico que é aquilo ali que ela está querendo dizer. Tá? Então, a interpretação lógica. Sistemática. Ela interpreta, o intérprete interpreta de forma sistemática. Tá? Então, o que acontece? O sistema interpreta considerando o sistema num todo, não de forma isolada. Ele não vai analisar isoladamente a norma. Histórico, ele busca justamente os antecedentes da norma. Ele busca justamente o processo legislativo. Por que ela chegou ali para ser feita? Tá? Qual é o objetivo dela? Qual é a vontade do legislador com relação àquela lei, àquela criação da lei? Da onde veio a vontade de criar a lei? Tá? E o sociológico ou teleológico é justamente buscando satisfazer as exigências da sociedade. Então, geralmente, se cria uma lei por conta da vontade da sociedade. O que a sociedade busca, procura, necessita para ser disciplinada. Tá ok? Beleza? Vamos lá no artigo 6º. O artigo 6º diz assim, ó, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá? Então, o certo é que, via de regra, a norma jurídica, tá, publicada,
ela entra em vigor imediatamente, certo? Então, quando surge uma nova lei regulamentando determinada matéria, ela se aplica aos fatos pendentes e futuros, tá? Então, a gente tem o artigo 6º, tá, da LINDB, que a gente acabou de ler, e o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Então, o artigo 36 da Constituição Federal, só um minuto, diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? Então, tanto o artigo 6º da nossa Constituição, da nossa LINDB, como o artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição, ela vem defendendo justamente a segurança jurídica. Tá? Então, ato jurídico perfeito, a coisa julgada e direito adquirido, mesmo que haja uma nova lei, não vai mexer nessas situações. Tá? Então, a lei não retroage para violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Tá certo? Então, por que isso? Porque quando se faz a lei, ela já é aplicada em fatos pendentes e futuros. Tá? Então, ocorre aí o princípio da irretroatividade da norma. Assim, a nova lei não pode alcançar os fatos pretéritos ocorridos na vigência da lei revogada. O que são fatos pretéritos? Fatos passados. Fatos que já ocorreram, já existiram. Tá? A ideia é bem simples. A de preservação da segurança jurídica. É o que eu disse para vocês. Então, imagine que loucura que ia ser se uma nova lei que surgisse e tirasse um direito que antes você já tinha tido, ela retroagisse e fizesse com que você não tivesse mais aquele direito. Então, imagina a falta de segurança jurídica que ia ocorrer. Então, um exemplo claro. Hoje, a uso capião, existem várias etapas. Vários períodos. Então, tem uso capião de 5, de 10. Vamos supor que, numa uso capião, você teve o direito, porque passados 5 anos, você estava lá na posse daquele imóvel, sem ter perturbação e sem ninguém dizer que era dono. Então, você passou 5 anos, você entrou na justiça pedindo a uso capião daquele imóvel. Tá? E aí vem uma lei posterior e diz que só depois de 10 anos que vai ocorrer a uso capião em cima de um determinado imóvel. Então, imagine se essa lei retroagisse para modificar aquilo que você já tinha adquirido como direito. Então, ia perturbar e acabar com a segurança jurídica que as leis são criadas justamente para que ocorra. Tá? Então, a desconstituição de fatos pretéritos por lei nova daria espaço a um cenário indesejável de insegurança. Tá? Agora, entretanto, pode ocorrer a retroatividade. Tá? Só que, a retroatividade da norma que eu estou falando, da lei, desde que atendido os seguintes requisitos. Então, o que acontece? O princípio da irretroatividade da norma, tá? Ele o que ocorre, tá? Mas há situações onde ocorre a retroatividade da norma. Então, a norma retroage para mudar determinada situação. E aí, nessas situações, vão ocorrer
situações vão ocorrer onde a retroatividade da lei, dessa lei que pode retroagir, ela não pode violar, tá? Então, o que é a retroatividade da lei? Não pode violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, tá? O que são essas coisas? Vocês sabem me explicar? Hein? Vocês não lembram? Então, vamos lá, senhores. Só voltando um pouco. Então, eu disse para vocês que ocorre o princípio da irretroatividade da norma. Tá? Então, assim, a nova lei não pode alcançar fatos pretéritos, fatos já ocorridos, tá? Na vigência da lei revogada. Beleza. Essa é a norma, essa é a normalidade. Tá? Essa é a regra. Beleza. A ideia é muito simples. A de preservação da segurança jurídica. Imagina como é que ia ser a situação de voltar, uma lei que é criada, voltar e modificar um direito que você já adquiriu anteriormente. Como é que ia ser uma loucura que ia ocorrer. Tanto de ações que iam ocorrer, situações, conflitos que iam ocorrer por conta disso. Então, pode ocorrer, tá, a retroatividade da norma. Pode ocorrer. Desde que atendido os seguintes requisitos. Tá? Então, anote aí. Expressa disposição nesse sentido. Expressa disposição nesse sentido. Ou seja, a norma dizendo que há a retroatividade da lei. Beleza. Se a retroatividade, tá? Se essa retroatividade não violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Tá? Como vocês não me falaram o que são essas coisas que eu acabei de falar, tá? O ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, eu vou relembrá-los. Tá? Então, claro. Então, senhores, pode sim, tá, ocorrer a retroatividade da norma. Só que, desde que atendidos os seguintes requisitos. Primeiro requisito, expressa disposição nesse sentido. Tá? Expressa disposição nesse sentido. Se a retroatividade não violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Tá? Então, falemos primeiro de ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? Então, ato jurídico perfeito é o ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Tá? Então, existe uma lei onde já houve, tá, aquela situação já foi consumada, o ato já foi consumado, tá? Segundo a lei que está valendo, a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então, o exemplo que eu dei, eu morava num imóvel, numa área, onde por 5 anos, não era meu, tá? Mas eu sempre morei de forma mansa e pacífica por 5 anos naquele imóvel, tá? E aí, a lei vigente diz que por 5 anos eu adquiro a posse e propriedade daquele imóvel, pela uso capião, tá? E aí eu já tenho aquele imóvel
como meu, tá certo? Houve a uso capião. Aí vai registrar e tudo, que eu consegui aquele imóvel, que agora é meu, vai ser registrado no meu nome, pelo fator da uso capião, tá? Beleza, a lei, uso capião, é tudo junto. A uso capião, tá? É o Instituto a uso capião. O uso capião é assim, eu estou em determinado imóvel, tá? Agora, a lei fala qual é o tamanho do imóvel, o tamanho da área, que você fica lá por 5 anos, de forma mansa e pacífica, ou seja, ninguém vai lá lhe perturbar dizendo que aquilo ali é dele, tá? Você fica lá como sendo seu. E ninguém vem dizer, não, não, isso não é seu, não, isso é meu. Tá? Então, tu fica lá por 5 anos. Aí, por 5 anos, passados 5 anos, existe aí a uso capião. Essa uso capião te dá direito a você registrar aquele imóvel que tu ficaste lá por 5 anos como sendo como teu. Tá? Essa é a uso capião. Isso é a uso capião. É o Instituto da uso capião. Aí você tem que entrar na justiça, provar que você já tinha 5 anos de posse naquela área como sendo sua. Não, não, não. O imóvel alugado, na realidade, ele está alugando, você está lá sabendo que o imóvel é de outra pessoa. Tá? Então, nesse caso aí, não há uso capião. Exatamente. Acontece muito isso. Aqui, em alguns bairros de São Luís, por exemplo, a Liberdade mesmo, era de terreno de uma pessoa, e aí vários moradores, não sei se é Liberdade não, vamos dizer outra, aqui a Vila Luizão. A Vila Luizão era de determinada pessoa proprietária, tá? Pessoa física. Por quê? Porque não ocorre a uso capião em áreas da União, do Estado e do município, tá? E nem de suas autarquias e empresas públicas, certo? Só vai acontecer a uso capião em propriedade particular privada, não da União, do Estado e do município, tá certo? Pública não. Beleza. A uso capião só em área privada. Então, tem aí uma invasão de um terreno. Se, inclusive hoje, tem a uso capião urbana, que, salvo engano, são 5 anos, e a uso capião é coletiva. Então, quando se entra, todo mundo já fica com a possibilidade de registrar aquele pedacinho de terra que foi invadido e agora vai ser seu, legalmente. Tá bom? Então, a uso capião acontece dessa forma. Agora, existem requisitos para uso capião. E aí vocês vão ver lá mais para frente quais são esses requisitos. Tá? Mas só para explicar o ato jurídico perfeito. Tá bom? Deu para entender tudo? Deu para entender o ato jurídico perfeito? Então, se a lei dizia que era 5 anos, já tinha completado 5 anos, você já estava lá, então, pronto. Você adquiriu o seu direito. Então, mesmo que a outra lei venha dizendo que o uso capião só vai ocorrer em 10 anos, você já tem o ato jurídico perfeito. Já ocorreu dentro da vigência, da lei que foi revogada. Tá? Beleza? Deu para entender, gente? Beleza. Tá? Vamos lá. Outro é o direito adquirido. É o que já se incorporou definitivamente ao patrimônio e à personalidade de seu titular, na vigência da lei antiga, mas não exercida na sua vigência. Então, o que acontece? Por exemplo, eu me aposento. Aliás, me aposento não. Eu já teria idade de me aposentar. Ainda não tenho, viu, gente? Só é um exemplo. Tá? Eu não sou tão velho assim.
Até pareço, mas não sou. Vamos lá. Então, eu, pela lei que existe, eu já tenho o direito, tá, de me aposentar. Só que eu continuo trabalhando. Tá? Vem uma nova lei e modifica esse tempo, vamos dizer assim. Só que eu já adquiri o tempo, tá? Já se incorporou esse direito a mim. Tá? Então, eu já tenho esse direito. Se eu quiser me aposentar amanhã, eu já posso me aposentar porque eu já fiz o tempo para me aposentar. Mesmo que venha uma outra lei dizendo que para se aposentar agora tem que passar 50 anos, eu já cumpri o que determinava a lei anterior com relação à aposentadoria. Tá? Então já está incorporado ao meu patrimônio definitivamente esse direito de aposentadoria. Então, mesmo modificando a lei posterior, a lei revogar a passada, ela vem a revogar, mas meu direito já foi adquirido, já foi incorporado a mim, tá? Esse direito. Então, mesmo que a lei que revogou a anterior tenha dito que agora só se aposenta com 50 anos, eu já tinha completado os anos que a lei anterior, a lei revogada, tinha dito para mim, determinava para mim. Tá? Então, eu já tenho direito adquirido. Já está incorporado ao meu direito. Esse direito já é incorporado a mim. Então, a lei, mesmo que venha uma nova lei e revogue a anterior, eu já tenho direito adquirido. Então, não tem como tirar. Tá? Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Hein? Carla? Porque as regras de transição, porque a pessoa ainda não completou o período que a lei anterior que foi vigorada, que foi revogada, completou. Aí existe essa transição. Tá? Em vez de ser, como a lei aqui falou que agora é 50, e antes tu tinha 30, e era 40 para te adquirir, o que é que faz? Faz a transição. Em vez de tu te... Como a lei diz 50, vai ficar nos 45, tá? Então, foi uma ajuda, uma melhora com relação a essa transição. Mas ainda não tinha ainda o direito adquirido, tá? Tu ainda não tinha incorporado o teu direito para ti, tá? Então, tu ainda não tinha o direito adquirido, tá certo? Beleza. E coisa julgada. Coisa julgada, senhores, é aquela decisão que não tem mais como modificar, tá? Ela não cabe mais nenhum tipo de recurso. Ela se tornou imutável. Então, se o juiz diz, você se aposenta com 30 anos, então está dentro da lei, você se aposentou com 30 anos. Tá? Aí o juiz determinou, aí transitou julgado, fez coisa julgada. Após o trânsito julgado, faz coisa julgada. Feita a coisa julgada, no outro dia é publicada uma lei dizendo que não é mais 30, é 35. Não tem mais como modificar. Por quê? Porque aqui o juiz já deu uma sentença. Tá?
É mais fácil no penal. No penal, a lei até pode retroagir, mas não para prejudicar. Tá beleza? Ok? Então, também não vai modificar a coisa julgada. Então, vamos supor que a lei diz, está lá no 927, né, que é a responsabilidade civil, que fala que. Eu vou falar outro exemplo, para ficar mais fácil. Vamos supor que a lei diz que há dano moral, existe dano moral, e o dano moral tem que ser pago, tá? Porque houve algum ato que prejudicou uma outra pessoa. E aí ele diz o que é o dano moral, tá? Está lá no 927, do Código Civil. É a responsabilidade civil, certo? E aí o juiz julga, porque verificou realmente que teve, e aí mandou indenizar por R$ 10.000. Aí vem uma lei dizendo que há o dano moral, só que o dano moral só é até 5.000, só pode ser indenizado até 5.000. Tá? Dando um exemplo esporádico, tá, gente? Um exemplo para ficar tranquilo para vocês. Essa sentença aqui, essa sentença judicial, essa decisão judicial, já transitou julgado, fez coisa julgada. Foi R$ 10.000 a indenização, tá? Pelo dano moral. Mesmo a lei dizendo que só pode, o teto do dano moral é R$ 5.000, já houve coisa julgada. Se houve coisa julgada, não pode ser modificado. Tá? Deu para entender? Hein? Deu para entender, turma? Carla? Todo mundo? Tá? Então, senhores, pode até retroagir, mas nessas situações aí, não pode. Tá? Tá ok? Então, retroagir até pode, mas desde que não vá contra o que eu acabei de falar. Ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá? Coloquem para mim aí, por favor, uma observação. Anotem aí para mim, por favor, uma observação. Tá? E aí a gente fica por hoje por aqui. Então anotem aí, por favor. Pode ocorrer a ultratividade da norma. A ultratividade da norma. Isto é, quando uma norma já revogada ainda possui vigor. Então, repetindo a observação, pode ocorrer a ultratividade da norma. Pode ocorrer a ultratividade da norma. Isto é, quando uma norma já revogada ainda possui vigor. Aí vocês podem perguntar assim, que diabo é isso, professor? Como assim? Como é que uma norma revogada ainda tem vigor, ainda pode ter vigor, ainda possui vigor? Senhores, o exemplo clássico e fácil da gente entender é com relação a inventário. Tá? O inventário, o que acontece? As leis que valem, tá? São as leis da época da morte do
do decujus, né? Da pessoa que morreu e deixou a herança. Então, a norma que se aplica ao inventário é a partilha, tá? Então, vamos supor com relação à partilha. Então, a lei que vai ser usada com relação à partilha é da época do óbito do decujus, tá? De quem deixou a herança. E não do curso do inventário. Então, se um exemplo fácil da gente entender. O nosso Código Civil, em 2003, ele entrou em vigor. Inventário. Inventário, senhores, por exemplo, quando uma pessoa falece, a mãe, o pai, falece, ele deixa heranças. Vamos supor que eles deixem heranças. E deixam heranças e deixam herdeiros. Tá? Então, cada um vai receber a sua cota parte da herança. Aí é feito um inventário, justamente para legalizar isso. Tá? É mais uma forma de ser taxado e o Estado receber imposto. Tá? Mas tem que ser feito isso. Por exemplo, um imóvel. Existe lá no nome do decúbito, da pessoa morta. Esse imóvel só pode ser transferido para alguém se for feito o inventário. Tá? Beleza. Então, o que acontece? É feito o inventário justamente para distribuir a herança e possibilitar que os bens sejam vendidos, tá? E distribuídos entre os herdeiros. Inventário é isso. Existe uma lei para o inventário. Antes de 2002, tá? Que ainda não havia entrado em vigor o Código Civil, quem eram herdeiros? Herdeiro eram os filhos, tá? E apenas filhos, os descendentes, tá? Os descendentes. Então, os filhos recebiam 50% da herança. O Código Civil, ele trouxe, calma, o Código Civil trouxe essa modificação com relação à mulher. A mulher, antes de 2020, ela só era meeira, tá? Meeira. O que é isso? Ela recebia 50% da herança. E os outros 50% eram dos herdeiros. Hoje, a esposa, a mulher, ela recebe 50% como meeira, tá? E ainda entra na cota dos herdeiros. Tá? Então, é dessa forma que a lei com relação à ultratividade acontece. Mesmo, e fizeram isso justamente para trazer mais justiça. Ó, Carla já fala que é justo. Hugo já disse que é um golpe. Não acho que é golpe, não. Não, gente, desculpa. Vamos lá, só para a gente finalizar. A gente tem que pensar também que, do mesmo jeito que a mulher, o homem também pode receber. Se vier a mulher a morrer primeiro, o homem também vai receber como meeiro, tá? E como herdeiro. Então é justo. E sem falar que antes a amante, tá? A companheira, tinha até mais privilégio do que a esposa mesmo, tá certo? Mas não vamos entrar nesse assunto. Agora, o que eu estou querendo dizer com relação à ultratividade é que, no caso que eu acabei de falar, com relação à partilha dos bens, tá? O inventário vai contar da lei da morte do decujus, tá?
que está deixando a herança, de quem se está fazendo o inventário. Tá? Então, está lá no artigo 1785 do Código Civil. É droit de Cézanne. É justamente isso. Se aplica às leis da época da morte do decujus, tá? De quem deixa a herança. Então, o inventário vai seguir as leis daquela época, mesmo que haja alteração com relação a determinada situação. Então, por nosso exemplo, se a morte da pessoa foi antes de 2020, a mulher só vai receber como meeira, tá? Ela só vai receber como meeira. Ocorreu a morte em 2000. A mulher, a esposa, só vai receber como meeira. E os filhos vão receber como herdeiros. Então, é 50%, 50% dividido entre os filhos e 50% para a mulher. Hoje, a partir de 2003, o Código trouxe o seguinte, que a mulher, a esposa, ela é meeira e herdeira. Então, ela recebe 50% e mais a divisão com os herdeiros, mas só aporta parte como herdeira, tá? Não, não. Tudo é relatado. Inventário é justamente isso. Inventário vai se fazer, dizer o que se tem de bens. Dinheiro é bem móvel, tá? Se por acaso alguém gastou, vai ter que devolver para o espólio, que é o corpo, né, do inventário, tá? Mas lá na frente vocês vão entender melhor como é que se processa o inventário, tá? Eu não entendi, Carlos. Com relação ao homem, não entendi. Como assim? Tá? Então, esse é um tipo de exemplo, com relação à ultratividade, tá? Da norma. Então, a norma já revogada, ainda está em vigor, ainda possui vigor. O caso do inventário é um exemplo. Tá? Então, o Código Civil, mesmo no decorrer do inventário, modificou a forma de distribuição da herança, mas como houve a morte antes de 2003, tá? Com relação a esse nosso exemplo, então, a lei anterior ainda permanece, tá? Ainda fica em vigor. O Código Civil entrou em vigência em 2003. E foi publicado em 2002. Houve aí uma vacatio legis de 12 meses. Então, 2002, em março de 2003, entrou em vigor o nosso Código Civil. Tá? Então, senhores, alguma pergunta a respeito da ultratividade da norma? Não? Então, por hoje, nós ficamos por aqui, tá? Agradeço a vocês. Há um exemplo para se aplicar? O exemplo que eu dei. Com relação à ultratividade da norma, é um exemplo que eu dei. A pessoa morreu em 1997, abriu o inventário em 2000, tá? O inventário foi aberto só em 2000. Ainda está rolando o processo de inventário. Aí, em 2003, entrou em vigor o Código Civil, dizendo que a mulher, além de meira, era herdeira, só que não vai ser aplicada nesse inventário porque houve a morte antes da vigência do Código de 2003. Tá? Então, o que ainda vai viger, é o Código de 1916. Tá? Esse é o exemplo. Tá bom? Então, senhores, por hoje, a gente fica por aqui. Tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. E beijo no coração de todos.